Deus, os irmãos que também estão conosco na live, sejam todos bem-vindos para a honra e glória do nosso Senhor. Amém. Que hino maravilhoso, né, Deus? Deus, Ele é amor, Ele nos traz para a presença dEle, para tirar todo sofrimento, toda dor, todo empecilho. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Louvado seja Deus. Que Deus. Amém. Que bom. Amém, igreja. Louvado seja Deus. E o Espírito Santo de Deus vai falar aos nossos corações nessa noite, e que nós possamos sair daqui renovados, transformados e muito mais avivados, em nome de Jesus. Amém? Vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, no capítulo de número 9. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo de número 9. Amém. Mas antes de Deus, nós vamos orar ao Senhor. Espírito Santo, todo motivo é de te agradecer, todo motivo é de te louvar. E obrigado porque até aqui nos ajudou o Senhor. 1000 caíram ao nosso lado, 10.000 ao nosso direito, porém o Senhor nos sustentou, porque obra maravilhosa o Senhor iniciou e há de aperfeiçoá-la no seu devido tempo. Por isso, abra as comportas dos céus nessa noite e fala ao nosso coração, Pai. Nós dependemos inteiramente do Senhor, porque se o Senhor não agir, nós não podemos nada. Por isso, cerca este lugar que é separado para prestarmos culto a Ti, mas principalmente, cerca a nossa vida com a Tua glória, e que assim seja, no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Queridos, hoje nós vamos falar sobre um texto que é mais um milagre que Jesus fez, é mais uma cura que Jesus fez, porque todos os dias nós temos a oportunidade de sermos curados, de recebermos os milagres de Deus, de vivermos os milagres do Senhor, porque nada, absolutamente nada, sai fora do propósito de Deus. Nós devemos executar aquilo que nós já sabemos, e aquilo que nós não sabemos, nós devemos deixar para Deus fazer, porque Deus tudo sabe. Mas antes de entrarmos no texto de João, capítulo de número 9, eu quero fazer uma pequena leitura no Salmo 139, somente 4 versículos, que nos dão o norte da grandeza e da onipotência, onipresença e onisciência de Deus. Diz assim: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Tu sabes o meu assentar e o meu
levantar. De longe entendes os meus pensamentos, cercas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Não havendo ainda palavras alguma na minha língua, eis que logo o Senhor tudo conhece. Meu Deus, isso é muito forte, gente. Não havendo palavras ainda na minha língua. Eu vou contar uma historinha simples para você entender isso. Para a palavra sair aqui, você tem que gerar ela aqui. Vou pedir para Deus tal coisa. Você gerou aqui, desceu no coração, você falou. Mas antes de gerar na sua mente, Ele já sabe o que vai ser gerado e o que vai ser falado. Sabe o que isso significa? Que nós estamos nele, que ele está em nós. Que verdadeiramente ele soprou dele o Espírito da vida e nos deu a vida. Antes de você se assentar ou se levantar, ele já sabe. Antes de você andar ou antes de você deitar, ele já sabe. Pois ele sonda e conhece todos os nossos intentos, todos os nossos desejos. E você precisa saber isso para viver isso. Para nós não pecarmos como meninos, como Paulo disse, quando eu era menino. Não seja menino ao ponto de achar que Deus te deixou. Porque aquele que sabe tudo antes de você pensar ou falar, ele jamais te deixou. Ele jamais te abandonou. Mas tudo tem um propósito debaixo dos céus e sobre essa terra. E nós temos que ter urgência em vivermos os propósitos de Deus nessa terra. Por isso que eu quero falar sobre vivermos a glória de Deus nessa terra. Mas assim como você sabe, e esse Salmo 139 é poderoso, em apenas 4 versículos, nos mostrar a imensidão da grandeza de Deus, de que nenhum passo, nenhum pensamento, nenhum falar, nenhuma agulha caída no chão, no meio desse planeta Terra, passa desapercebido aos olhos de Deus. Então, mais do que nunca, nós temos que olhar para Ele e olhar para nós, para buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Mas Deuteronômio 29 também nos dá um ensinamento tremendo. Eu preciso ler também isso, para que a gente entre no Evangelho de João, capítulo 9. Deuteronômio, capítulo 29, verso 29. As coisas encobertas, ou seja, as coisas ocultas, ou seja, as coisas que nós não conhecemos, as coisas que nós não entendemos, pertencem a Deus. Aprenda isso. Não tente descobrir aquilo que ninguém pode descobrir, só Deus. Não tente perder a vida tentando descobrir aquilo que não foi revelado a nós, porque o que foi revelado a nós é suficiente para nós vivermos eternamente com Deus, porque Ele se revela a nós como Todo-Poderoso. Mas Ele diz assim: nós
Deus, as reveladas, Ele dá a nos pertencer, a nós e aos nossos filhos, para sempre. Então, Ele não dá aquilo que Deus revelou para nós, Ele não dá por um determinado tempo, porque Deus é imutável. Ele dá por todo o tempo, para sempre, para nós e para quem? Para os nossos filhos. E por que Ele fala para os nossos filhos? Porque todos nós somos filhos de Deus. Os nossos filhos são herança do Senhor. Foi Ele que nos deu. Então Ele é o Pai de todos. Jesus Cristo foi unigênito de Deus, era o único Filho que morreu por amor ao mundo, para todo aquele que nele crê não venha a perecer, mas tenha a vida eterna. Porém, o Verbo encarnado fez de Jesus o primogênito, não o unigênito mais, o único Filho. Agora, o primeiro de todos que viriam. Agora você é filho, eu sou filho, todos nós somos filhos de Deus. Então nós temos que, aquilo que nós já sabemos, passar para todos os filhos de Deus. Ele diz: passa para todos os meus filhos, de geração em geração. E você já sabe o que você deve passar, dentro da sua casa, dentro do seu trabalho, dentro da sua igreja, aonde você estiver. Você sabe que tudo aquilo que Deus já lhe deu de entendimento é para ser usado, é para abençoar e sermos abençoados. Vamos ler o texto de João capítulo 9. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. Paramos aqui um pouquinho. Pastor, por que nascem pessoas cegas? Por que nascem pessoas coxas? Por que nascem pessoas surdas? Quem sabe responder isso? Com 100% de certeza. Depois do pecado que entrou no mundo, nós ainda estamos no lucro, porque o homem cometeu o pecado da bestialidade. Sabe o que é bestialidade? É sexo com animais. Imagina o resultado de tudo isso na humanidade, do pecado. Raças se misturando, coisas terríveis acontecendo, experiências científicas acontecendo. Só que nós não sabemos o porquê. Por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Por que coisas boas acontecem com pessoas ruins? Por que o ímpio muitas vezes prospera e o cristão, o homem do bem, o homem honesto, ele vive ali naquele sofrimento, no pãozinho de cada dia, literalmente? Quem entende isso? Ninguém. Por quê? Porque não foi revelado a nós. É revelado a nós o seguinte: que nessa nossa humanidade pecadora nasce pessoas fisicamente perfeitas e fisicamente imperfeitas. Mas todos são a obra-prima de Jesus. Todos Deus ama da mesma maneira. Quantas mulheres deram parto a filhos que não tinham braços nem pernas, só o tronco e a cabeça? E
e aceitaram o desafio de Deus de cuidarem desta alma, de cuidarem desta herança de Deus por toda a sua vida, e são felizes, porque entendem que Deus ele tem um propósito em tudo, e que esta vida ela é passageira. Eles entenderam que um risco num carro, uma coisinha pequena, uma chateação, não tem valor para tirar a tua alegria do dia. Não pode nem fazer cosquinha nos seus pés, porque maior é o que está em nós daquele que está no mundo. Você não nasceu cego, glória a Deus. Pelo que eu vejo aqui literalmente na nossa igreja, hoje no culto presencial, todos nós aqui podemos andar, todos aqui podemos falar, todos aqui podemos escutar, porque estamos escutando a palavra de Deus. Isto já é suficiente para agradecermos a Deus, porque hoje nos alimentamos, hoje tomamos banho, hoje comemos alguma comida que tivemos o desejo de comer, e nós nascemos como esse homem nasceu, mas com uma diferença entre mim e você. Eu nasci e você nasceu, e dentro de alguns dias nós estávamos olhando o mundo. Esse aqui nasceu e ele não conseguia olhar para o mundo. E quando nós falamos olhar, nós voltamos para o olhar de Deus, que até nas mais densas trevas, quando o Senhor olha, não existe, porque é claro aos olhos dele. Então ele olha para cada família que vai ser formada, ele olha para cada um de nós em cada dia, nos mostrando para que nós também venhamos a olhar para a sua vontade, cego ou não, porque Jesus ele viu este homem cego de nascença, mas sabe o que Jesus mais vê? Homens completamente saudáveis da visão física, mas totalmente cegos de todo entendimento espiritual. E Jesus também vê isso. Ele vê o cego natural e ele vê o cego espiritual. Agora eu vou te perguntar, qual é o pior? Você não enxergar o mundo, mas enxergar a Deus? Ou enxergar o mundo e não conseguir enxergar a Deus? E ele continua. E os seus discípulos lhe perguntaram, porque o homem, eu vou contar uma coisa, gente. Tem algum curioso aqui dentro? Não? A gente é curioso, né? Não adianta falar, não conta mentira, nós estamos dentro da igreja. A gente é curioso. E graças a Deus por isso, sabia? Porque se nós não fôssemos curiosos, nós não iríamos olhar a Bíblia, nós não iríamos ter a curiosidade de saber a morte, a ressurreição de Jesus. Só que essa curiosidade, ela tem que ser levada e vivida para o bem, assim como a nossa vida também tem que ser vivida para o bem. Tudo em nós deve ser vivido para a glória de Deus. E os discípulos, na curiosidade, perguntaram: Rabi, que
significa mestre, quem pecou? Estes ou seus pais, para que ele nascesse cego? Porque antigamente eles tinham uma cultura que se o homem nascesse cego, ou se nascesse com problema físico, coxo, aleijado, mudo, ou se a mulher fosse estéril, ou qualquer problema, era por conta do pecado. Eles tinham essa cultura na cabeça deles. Eles ainda não entendiam o grande propósito do Senhor, que a vida, ela é vivida para a glória de Deus. Se a nossa vida não for vivida para a glória de Deus, queridos, infelizmente nós somos os mais cegos dessa terra. O apóstolo, certa vez, ele disse uma frase muito interessante. Ele disse assim: se o nosso prazer, se a nossa vida literal estiver apenas resumida neste mundo, nós somos os homens mais fracassados que existem. Então a nossa vida não está resumida naquilo que temos, ou nas estações que passamos, ou nas enfermidades, riqueza, pobreza, saúde, doença. A nossa vida, ela deve ser vivida para glorificar a Deus, porque aqui, por mais que vivamos, passamos um pouco tempo. E Jesus responde a seguinte pergunta: nem ele pecou e nem seus pais pecaram, mas foi assim, foi desse jeito, foi permissão divina, para que se manifestassem nele as obras de Deus. Esse caso específico, Deus nos revelou que este homem nasceu cego porque tinha um propósito de Deus, para que a glória de Deus se manifestasse nele. E foi exatamente o que aconteceu. Porque aqui fala que Jesus viu um homem. Jesus não viu um bebê, não viu um adolescente, viu já um homem. Este homem cego passou por todo aquele crescimento que nós crescemos, e ele, as outras crianças brincando, ele não brincando, né? As outras crianças podendo ver o rosto do pai e da mãe, esse aqui não, mas ninguém tinha pecado aqui. Isso aqui não era fruto do pecado. Isso aqui aconteceu, isso aqui foi permissividade de Deus, para que no futuro fosse resplandecido a glória de Deus na vida dele. Aí nós pegamos hoje Romanos capítulo 8, 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. Todas, inclusive enfermidade. Inclusive coisas ruins e muito ruins, para a glória de Deus. Porque para muitos aceitarem a Jesus, para muitos testemunharem a glória de Deus, ninguém é diferente de ninguém. Nós temos os sentimentos, nós somos curiosos, como nós falamos, nós sentimos a dor, mas cada um tem uma história e um propósito diferente. Por isso que Jesus ele disse: todo aquele que quer. Você entendeu que Jesus ele é tudo? Então, você quer tudo ou você quer nada? Simples assim. Porque aqui no mundo nós não temos nada, aqui fica tudo. Agora, Cristo é tudo que temos, e para Ele que nós voltaremos. Então, se você é cego, se você é baixinho, se você é alto, se você é gordinho, se você é magrinho, é tudo para a glória de Deus. Agora você precisa penetrar nesse Deus, porque a Bíblia diz: eu sou
videira, e vós os ramos, você precisa agora ser enraizado lá na videira, como filho, porque antes nós éramos só criaturas, mas agora nós somos filhos, para vivermos e descobrirmos grandes motivos que nos alegram, grandes, tremendas coisas que não existe dinheiro neste mundo que possa contar. Para a honra e glória do Senhor, Deus, a nossa igreja começou o trabalho de capelania no HU, né? Às terças e quintas-feiras. Logo já na terça-feira, nós já fomos abençoados de uma tal maneira que não existe preço para isso. Nós fomos lá para abençoar e saímos de lá abençoadíssimos. Você imagina, nós fizemos primeiro uma oração para a equipe dos enfermeiros que trabalham nos enfermos, abençoando, orando por eles, cantando louvor, levando paz, porque a Bíblia diz que nós devemos levar paz para as pessoas, devemos ser o sal da terra, a luz desse mundo, um conforto para eles, porque dia e noite a vida deles é cuidar de enfermos, dia e noite a vida deles é olhar tristeza nos olhos de outras pessoas, e não é fácil, porque nós somos seres humanos. Talvez você está reclamando de um trabalho teu, porque o patrão às vezes ele é meio grosso com você, mas ele passa uma vez por mês na empresa. Agora, e essa pessoa que está lá todos os dias, o mês inteiro trabalhando, só vendo tristeza, ela começa a se adoecer também. Não é fácil. E nós vamos lá fazer esse trabalho. E o segundo trabalho é entrar dentro das UTIs para a gente fazer oração com as pessoas, né? E a capelã nos chamou, até o João Pedro ele foi com o violão, né? Depois eu vou contar a historinha que eu contei para ele lá, que deu risada. Mas nós entramos dentro da UTI, você imagina lá 30 pessoas nas camas, tudo nos leitos, e no centro da UTI ali a mesa com as enfermeiras. Gente, nós entrávamos dentro da UTI cantando e louvando a Deus, adorando a Deus, orando, e aquelas pessoas que estavam no leito, senhores, o bracinho dessa grossurinha assim, ó, eles se assentavam na cama, erguiam as mãos para louvar a Deus e choravam, e louvavam a Deus. Aí eu só fiquei pensando assim, falei, gente, tem gente que está dentro da igreja, sentado no banco, não ergue a mão para louvar a Deus. Me perdoe a palavra franca, mas gente, se a gente não veio no culto para adorar a Deus, a gente veio para fazer o quê, gente? Não tinha um que ficou sentado e prostrado no leito. Eles se levantavam e oravam, erguiam suas mãos e cantavam. Eles cantavam. Gente, isso é surreal. E é a realidade. E é a realidade. Agora nós aqui perfeitos, nós não cantamos, não erguemos os nossos braços, mas reclamamos de tantas e tantas coisas porque estamos cegos espiritualmente. Essa é a verdade. Tanto que Paulo disse para a igreja: desperta, igreja, tu que dormes, desperta um pouquinho e olha para a tua vida, olha que bênção que você é, olha quantas oportunidades, quanto Deus já fez na tua vida, quantos livramentos de mortes, quantas curas, quantos milagres, quantas bênçãos Deus já fez para você. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Você consegue ter um coração
Jesus respondeu: foi para que manifestasse nele, nesse homem cego, as obras de Deus. Eu entendo por que eu já passei tantas coisas ruins nessa vida hoje, e eu não reclamo de ter passado. Eu glorifico a Deus com toda a sinceridade no meu coração. Pastor, o senhor gostou de ter passado aquelas coisas ruins? Não, gostar não, mas valeu, Senhor, por eu ter passado. Porque se eu não tivesse passado, eu não estaria aqui hoje. Eu não estaria aqui levando a glória de Deus. Queridos, quando Deus chama o homem, não tem como correr. Muitos foram chamados, poucos escolhidos. Esses escolhidos você já sabe, é aqueles que entenderam a pegada e eles vivem para Cristo, somente. Agora, os chamados, eles têm uma dificuldade um pouco maior, sofrem um pouco mais porque quer, mas lá na linha final, no último gole, ele se rende a Deus e o Senhor abre os braços e fala: vem, meu filho amado, entra no céu. Mas poderia ter vivido exalando a glória de Deus, sendo muito mais feliz, tendo muito mais alegria. Eu mesmo sou um testemunho, eu sempre contei para a igreja. Eu perdi 10 anos da minha vida estando dentro da igreja, porque antes de ser pastor, eu converti como mocinho, adolescente, mas antes de ser pastor eu fiquei 10 anos exatamente, com um pé na igreja e um pé no mundo. Eles brincam que é o crente Raimundo, né? Um pé na igreja e um pé no mundo. Mas Deus me tratou e tinha um chamado. Eu vejo vocês, que lindo, maravilhoso, quando vocês têm um testemunho. O pastor convida um irmão aqui e fala: irmão, vem aqui à frente, dá um testemunho. O irmão vem, pega o microfone, dá um testemunho, coisa mais linda. Se o pastor chamasse eu para dar um testemunho na frente, eu tinha medo de falar no microfone. Eu saía da igreja correndo, mas eu não ia dar o testemunho, de vergonha de falar em público. Só que Deus tinha um chamado para mim. Eu lembrei disso porque eu tenho que falar isso, porque para a edificação da igreja, minha e tua, porque eu vou falar num tom de verdade literal, tá? Espiritualmente falando, não é pela maldade, porque não é na maldade. Você tem que ser sem vergonha. Entendeu isso? Captou? O que é ser sem vergonha espiritualmente, pastor? Parar com as vergonhas de Deus. Ser o crente agente secreto. Só algumas pessoas que sabem ser crente, outras não. Tem cara que corta o cabelo há 20, 30 anos no mesmo lugar, o cabeleireiro não sabe que ele é crente. Misericórdia. E eu falo isso por experiência, tá, gente? 10 anos eu ficava assim. Tinha gente que chegava e falava assim: nossa, você é evangélico? Por que você não me contou, rapaz? Eu também sou, mas era outro que nem eu. Agente secreto. O que adianta? Que vida que é essa? É uma vida secreta. Mas não é isso que Deus quer. É uma vida de luz. Nós somos iluminados para iluminar. Nós somos abençoados para abençoar. Nós somos o sal da terra para levar sabor também. Os irmãos que assistem a live sempre vê aqui todo o nosso grupo de louvor, né? Nós temos um grupo de louvor abençoado, grande. E o João Pedro, meu filho, ele tem um dom de Deus de tocar o violão, mas ele sempre teve vergonha de ficar tocando em público. Tá um homem lá, vai
E só que aquela vergonha, né, de tocar em público. Então ele sempre fica no fundinho ali, ele dá um jeito de se esconder atrás do Zé Mário, atrás do violão do Zé Mário, né, e fica ali. Aí eles pensam que o pastor não sabe, mas eles têm uma combinação lá no Data Show, com o João André, com o João Lucas, que ninguém filma ele. Porque toda live que eu vejo não existe João Pedro no louvor. Mas daí eu já descobri. Tem coisa que Deus revela, tem coisa que a gente mesmo sabe, né, gente? Você sabe como que é. Aí, sabe o que Deus fez? Pegou esse menino e levou dentro do hospital HU para andar no hospital HU inteiro tocando violão. Brinque com Deus, gente. Não tem jeito. Viu? Não deixe se escapar de Deus. Corra para Ele. Buscar-me-eis e me achareis de todo o coração. Não deixe de viver a glória de Deus na tua vida, porque vai se cumprir. Ele é o Todo-Poderoso. Por isso que eu sempre brinco com a igreja que, gente, para a pessoa ir para o inferno, ela tem que desejar muito mesmo. Ela tem que falar, não, eu quero ir para o inferno. Pronto. Agora, caso contrário, ela só precisa despertar e começar a olhar a sua vida. Tudo que já passou até aqui. Lembra o filho pródigo voltando para casa, a alegria do pai, o pai disse assim, enquanto o outro lá estava cego espiritualmente, o filho chegou do trabalho irritado e brigando com o pai. Ô pai, por que o senhor está fazendo essa festa para aquele meu irmão bandido que pegou a parte dele, gastou com as prostitutas, fez e aconteceu, agora o senhor deu uma festa, um banquete para ele? Aí o pai sai lá da festa, vai lá falar com o rebelde, fala, meu filho, você está sério? Você está perfeito, você está gordinho, você é meu filho, você tem herança, você está nessa casa, você está nessa mansão, você tem patrimônio, você tem tudo, meu filho. Agora aquele teu irmão, ele estava morto e reviveu, ele estava perdido e foi achado. Então é motivo para você se alegrar. Quanto mais com a nossa vida, gente. Quanto mais com a nossa vida. Olha como que continua. Jesus dizendo no verso 4: convém que eu faça as obras daquele que me enviou. Então Jesus está dizendo que quem que enviou ele? Foi Deus Pai. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Então ele está falando de dia e de noite, está falando de luz do mundo. Porque um dia, assim como ele ressuscitou e subiu aos céus, um dia também ele vai arrebatar a igreja. E alguns vão estar batendo na porta. Senhor, Senhor, eu quero entrar, né? O que Jesus vai falar? Vocês sabem. Não te conheço. E como a gente é teimoso, a gente vai falar assim para Jesus: mas Jesus, eu expulsava o demônio do teu nome, eu ia fazer célula na casa das pessoas, eu ia lá na igreja, lá no jardim, não sei o quê. Eu dei cesta básica. Então, mas Jesus, você só fez o que você queria fazer, só deixou de fazer o que eu quis fazer. Entendeu, queridos? Nós temos que fazer aquilo que Deus deseja que nós fazemos. Toda a honra e toda a glória para Ele. As maiores certezas que nós temos deve ser a seguinte: a primeira, se nós estamos vivos até hoje aqui, é porque procedeu dele. Porque se procedesse de uma
Segundo, se nós temos o que temos hoje, uma família, uma namorada, um namorado, um filho, é porque procedeu dele. Senão nós não tínhamos literalmente nada de tudo. É porque ele teve e tem misericórdia sobre nós. E é a causa de nós não sermos consumidos. Tendo dito isso, ele cuspiu na terra e com a saliva fez lodo. E untou com o lodo os olhos dos cegos. Com esse único versículo, você consegue entender que crente, que cristão é louco. Tem que ter um pouco de loucura em nós, mas uma loucura de Deus, não a loucura do mundo. A loucura do mundo é ser bilionário, a loucura do mundo é ser nobre, a loucura do mundo é ser mais do que os outros. Eu estou falando sobre a loucura de Deus. Qual o motivo que Jesus ele vai lá e ele gosta? Ele pegou a saliva, cuspiu na terra, no pó. Pegou um pó com saliva, untou os olhos do cego, colocou nos olhos do cego. Para que ele precisava fazer isso? Você consegue entender por que Jesus fez uma maluquice dessa? Você vai entender aqui agora. E disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, lavou-se e voltou vendo. Eu vou contar uma coisa para vocês. O pano de fundo, aquele que a Bíblia não fala. Aonde Deus toca, o milagre acontece. Lázaro, ele estava morto de 4 dias, estava totalmente atado, e Jesus falou assim: Lázaro, vem para fora. E o morto de 4 dias se levantou. Ele não tirou as ataduras, né? Provavelmente ele foi pulando, todo amarrado, né? Mas ele foi para fora, ele foi. Agora, esse homem, na hora que Jesus colocou o barro, o cuspe no olho dele, ele recuperou a visão. Agora Jesus disse assim: agora vai lá no tanque de Siloé e lava os olhos, e você vai começar a ver. Foram os últimos passos para aquele homem entender que Jesus, ele só quer que a gente cumpra a vontade dele. Aquele homem foi lá no tanque de Siloé lavar os olhos. O cego, que já não era mais cego, só ele não sabia, mas Jesus sabia já. Ele foi como se fosse cego, o tanque de Siloé. Ele obedeceu a Deus. Um cego, eu vou falar agora rasgado, literalmente, se a igreja não fica brava comigo, porque é isso aí que Deus quis mostrar. O cego levou uma cuspida na cara e obedeceu a Deus. Jesus morreu por nós e nós não conseguimos obedecer a Deus. Deus pede para a gente fazer coisas pequenas. O Senhor está mostrando aqui: é melhor obedecer do que sacrificar. Agora, lembra quando o pastor leu o Salmo e leu o Deuteronômio, para a gente saber o que a gente sabe e o que a gente não sabe? Olha como termina isso aqui.
Siloé, que significa enviado. Jesus enviou ele e ele foi. E voltou-se e voltou vendo. Pronto. Então os vizinhos e aqueles que antes tinham visto que ele era cego diziam: não é este aquele que assentado e mendigava? Opa, descobri mais uma coisa aqui. Ele não era só cego, gente. Ele mendigava. Naquela época, ele não podia trabalhar, não tinha emprego para ele. O cara estava numa pior mesmo. Ele era mendigo, sentado à beira do caminho. E ele, com custo no olho, com barro nos olhos, obedeceu a Deus, fedendo, porque era mendigo, com a roupa suja, maltrapilha, voltou vendo. E todo mundo, agora em vez de aplaudir, falar glória a Jesus, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, as pessoas falam assim: mas peraí, não é aquele lá que ficava ali na beira ali? Não é ele mesmo? Uns diziam: é ele. E outros: acho que não é não. Parece. Gente, é inacreditável a cegueira espiritual. Aqui você vê o contraste daquele que estava cego espiritualmente e daquele que não estava. Meu Deus, não é aquele lá que estava lá mendigando pão que era cego? Olha o que Deus fez. O outro, sei não, hein? Parece que é. Então, ele não acredita, ele não mergulha na fé, porque tudo é movido pela fé. A nossa vida, ela tem que ser vivida pela fé. Se você viver tua vida por sentimento, você se arrependa. Se você viver a tua vida por opinião dos homens, você se arrependa. Se você viver a sua vida por conselhos de alguns homens, você se arrependa. Você tem que viver a vida pela fé. Ou seja, você tem que viver a vida conforme a palavra de Deus fala. E a palavra de Deus, muitas coisas nela são absurdas mesmo, porque milagre é um absurdo. Deus trazer à existência aquilo que não existe. Osmano, você acredita que Jonas passou 3 dias e 3 noites dentro de um ventre de um grande peixe, e Deus deu ordem ao peixe para vomitar o miserável para fora? Eu também acredito. Agora conta isso para quem não conhece a Bíblia, vai querer internar a gente no hospício. Você acredita que um homem velhinho já, Moisés já estava com 120 anos, 40 anos no Egito, 40 anos no deserto, preparação para libertar o povo, para ser o homem mais manso da terra, e outro 40 anos levando o povo depois do que abriu o mar. José Mário estava onde? Você acredita que Deus falou para Moisés: Moisés, pega esse cajado que está na tua mão, fala para o mar abrir, e o mar vai se abrir? Você acredita? Você é doido mesmo. Você acredita que Jesus, sendo como eu e como você, carne, suportou o sacrifício na cruz por amor a mim e por você? Então você é doido mesmo. Você é doido mesmo. Porque morrer por uma outra pessoa é uma coisa, mas a morte de cruz foi terrível, gente.
Foi terrível. Jesus transpirava sangue só de pensar quando fosse pregado no madeiro. Jesus descendo, ele tinha 3 amigos, Pedro, Tiago e João. Ele disse para os 3 amigos: estou triste até a morte, mas vamos continuar. E vocês só dormem? Acordem! Olha, atacada espiritual. Porque na verdade eles estavam dormindo, sabe por quê? Não era de cansaço, era de tristeza. Porque Jesus já tinha revelado para eles. E Jesus vai um pouco mais alto que eles e fala para o Senhor: Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice. Mas o Senhor não respondeu. E ele desceu por quê? Porque ele tinha que resplandecer a glória do Senhor. Aqueles 3 se levantaram com a voz do amigo Jesus dizendo: levanta, eu passo 1 horinha longe de vocês, vocês já ficam dormindo aí, vamos levantar e vamos continuar. Isso é a glória de Deus. Isso é você ajudar as pessoas, isso é você aplainar o caminho das pessoas. Por isso que eu gosto, gente, quando eu vejo um homem suficiente falar a verdade para um outro homem, olhando no olho dele e falar: olha, você está errado fazer isso, não faça isso não. É porque o homem se importa com você. Se algum dia chegar o homem de Deus, chegar e falar para você, não briga com ele não deixe de dar ouvido não. É Deus usando aquele homem para falar com você. Porque se depender dos outros, eles não vão falar, você não tem importância para os outros. Se você vê um cachorro na rua passando, você vai falar para o cachorro: cachorro, vem cá, vamos lá para casa, vou te dar banho, vou dar comida, vou passar shampoo em você. Não vai fazer isso. Mas muitas vezes nós fazemos isso com o ser humano. A gente não suporta ver a dor daquela pessoa, a gente tem compaixão, a gente pega, leva um abrigo, faz isso, faz aquilo, liga para o assistente social, faz a nossa parte. Não é verdade? Então os vizinhos que estavam sentados e diziam uns aos outros: parece. Ele dizia: não parece não, sou eu. Ele estava dizendo assim: ó, sou eu que era aquele miserável, pecador, cego, mendigo, sendo humilhado. Sou eu mesmo. Eu tive uma história até aqui, mas daqui para frente a história é outra. Sou eu mesmo. Osman, você não era aquele lá que estava naquele bairro lá, você faz um negócio meio esquisito lá? Sou eu mesmo. Então, você fazia, não faz mais. Você era cego, não é mais. Então, assuma até o que você era. Porque se você não consegue assumir o que você era, esconde das pessoas o que você era, como que você vai assumir o que você é? Ei, simples assim. Tem testemunhos que é para a glória de Deus. Tem pastores hoje que eram homossexuais no passado. E eles dão a cara, tapa, faz a barba, eles têm barba, faz a barba, põe o terno, a gravata e dizem que eles eram e que eles são hoje. Antes eles usavam salto alto, vestido, ficavam nas esquinas, se prostituindo, cobrando por sexo. Agora hoje eles não são mais cegos. Hoje eles vivem para a glória de Deus. Amém? Diziam-lhe, pois, como se abriram os olhos?
aconteceu isso? Como que aconteceu isso com o Osmano? Como que aconteceu isso com a Cineide? Como aconteceu isso com o fulano de tal? Como aconteceu? Nós queremos uma explicação para aquilo que nós não entendemos. Meu irmão, se for para levar uma cuspida no rosto e você voltar a ver, dá glória a Deus. Se for para cair um tombo de bicicleta, se ralar inteiro, for para mudar a sua vida, dá glória a Deus. Tem gente que precisa passar por uma dificuldade muito grande para entender que Deus é Deus. Só que Deus tem uma frase muito errada que as pessoas falam: se não vai pelo amor, vai pela dor. Ninguém vai pela dor. Sabe por quê? Porque tem gente que nem pela dor vai. Tem gente que não quer. Está morrendo lá e não quer aceitar Jesus. Eu já fui no hospital, pessoas que estavam nas últimas não quiseram aceitar Jesus. Não quiseram. Isso é uma realidade. Como lhe abrir os olhos? E ele respondeu. Ele ainda não tinha intimidade com Jesus. O homem chamado Jesus fez logo, untou-lhe os olhos e disse: vai ao tanque de Siloé e lava-te. E eu fui. E eu lavei. E agora eu vejo. Qual que é mais fácil? Ficar cego, mendigando, pedindo pinico, se humilhando, obedecer a Deus? Qual que é mais fácil? Teve um dia que eu cansei de mim mesmo. Você já cansou de você? Eu vejo muitas mulheres dizendo assim: eu falo tanto, pastor, que eu canso de ouvir até minha voz, né? Mas eu estou falando algo muito mais profundo. Você já cansou de você? De você viver, e só fracasso, só problema, e você não ter vontade de viver? Estou cansado, não quero mais viver. Já aconteceu isso com você? Já aconteceu comigo. Eu queria chutar o balde, acabar com tudo. Mas na verdade, eu não ia acabar com tudo, eu não ia acabar com nada, eu só ia acabar com tudo. Com tudo não. Eu só ia acabar comigo, e a fila anda. Minha esposa provavelmente estaria casada com outro homem, mais bonito que eu, mais alto que eu, olhos azuis, hein? Sei lá. Cuidado com a tua vida, meu irmão. É melhor obedecer a Deus. E é nos detalhes. Vai no tanque de Siloé. Como é que o cego sabe onde era o tanque de Siloé? Meu avô dizia assim: quem tem boca vai a Roma, né? Viu onde está o tanque de Siloé? Um pouquinho para a direita, 4 passos para a esquerda. Agora anda mais 10 passos para frente. Tá bom, agora onde que é? Chegou no tanque? Agora como que eu chego na torneira? Onde que está a torneira para me lavar o olho? Tá, cheguei na torneira. Bom, agora o que Jesus me pediu? Para me lavar. Poxa, eu estou no tanque, eu tenho a torneira, eu tenho água, eu não vou me lavar. Você tem Deus Pai, você tem Deus Filho, tem Deus Espírito Santo, e vai ser fracassado. Não sei se você pegou esse mistério. Não sei se você pegou esse manto aí. Facinho, facinho. Deus é o tanque. Jesus é a água, a fonte da vida. E o Espírito Santo é a cura. Está dando para entender, gente? Deus, ele trabalha em conjunto. E ele diz aqui: e disseram depois: onde está ele? E ele disse: não sei.
Tem duas palavras que não me chamou a atenção, rasgou meu coração nesse texto. Foi desse homem dizendo assim: primeiro, sou eu mesmo, que era aquele mendigo, tudo aquilo lá que vocês viram, sou eu mesmo. Agora, mas cadê Jesus, que acabou de tirar a vista? Não sei, sumiu. Sabe por quê, queridos? Jesus não quer aplausos. Jesus não é artista. Artista quer aplausos, o homem quer aplausos. Jesus ele foi lá para fazer uma missão e cumpriu a missão. Ele viu um homem cego de nascença e disse que aquele homem ele era cego de nascença para a glória de Deus. Então ele foi lá e disse que ele veio para cumprir a vontade do Pai. Ele foi lá e cumpriu, e a glória de Deus foi vista. Cadê Jesus? Não sei. Só que uma coisa eu tenho certeza: agora que ele via, agora que ele não era mais mendigo, certamente, sem dúvida alguma, ele foi em busca de Jesus. Porque ele só não sabia onde Jesus estava, mas ele sabia que Jesus existia, que Jesus tinha curado. Então eu quero fazer algumas perguntas aqui. Você sabe onde Jesus está agora? Ou você pode dizer comigo: não sei. Não sei. E eu sei, Ele está aqui, porque Ele mudou a minha vida. Eu sei, pastor, sabe por quê? Porque Deus falou comigo hoje, e Deus me mostrou o quanto eu estava sendo ingrato com Deus, o quanto eu estou sendo ingrato com a vida que Ele me deu. Eu tenho muita coisa, muito mais do que eu mereço. E a minha gratidão está sendo muito grande diante de tudo que eu tenho recebido de Deus. É isso aqui, Deus. Onde Ele está? Não sei. Jó estava doente, perdeu os filhos, perdeu a fortuna, pulso para todo lado, pegou um caco de barro, começou a limpar os seus pulsos. E aí a mulher dele disse para ele: amaldiçoa o teu Deus e morre. Ele disse: eu bem sei que o meu Redentor vive. E no final ele se levantará ao meu favor. Queridos, não tenha dúvida de que com Jesus você é mais que vencedor, de que com Jesus você não vai andar cego neste mundo, que com Jesus você não vai tender nem para a direita nem para a esquerda, que com Jesus, ainda que venha tempestades, ainda que venha desafios gigantes, todavia Jesus sempre vai te levar para outra margem. Jesus sempre vai trazer a cura e a restauração. Então segura firme nele, resiste ao diabo, porque ele fugirá de nós. O diabo está o tempo todo soprando aqui no teu ouvido: tudo é ruim, ninguém presta. Gente, você sabe que teve uma época na minha vida que eu também generalizava tudo. Mas tem tantas pessoas boas, e muito melhores que nós, mas muito. E a Bíblia chama eles de heróis anônimos. Eu, por vontade de Cristo,
me elegeu como pastor apacentador. Então é por isso que eu tenho um ministério de 22 anos, com uma igreja aqui, com o microfone na mão, num lugar, para a gente se reunir, para me apacentar as ovelhas que não são minhas, são do único pastor, porque o Senhor fala para nós apacentarmos as ovelhas do seu rebanho, com amor, com carinho, não com ganância, não com torpidez, né? Então, as ovelhas são do Senhor, olha a responsabilidade. Mas agora tem heróis anônimos que não tem um microfone na mão, não tem um paletó, não tem talvez uma roupa boa para usar, um chinelo de dedo, e está salvando muitas vidas só com o testemunho dele. Aonde ele passa, se tiver alguém construindo uma casa, ele para ali e fala: vou ficar meia hora com você aqui, vou colocar uns 2, 3 tijolos para você. No outro lugar que ele passa, ele ajuda uma pessoa a pegar um peso e vem cá que eu vou te ajudar. No outro lugar que ele passa, ele ajuda um cego a atravessar a esquina. No outro lugar que ele passa, ele vê uma pessoa triste, ele para e fala: e daí, meu amigo, por que tanta tristeza? Posso te ajudar? Ele vive para a glória de Deus. Que a nossa vida seja para a glória de Deus. Amém? Oremos então. Você que reconhece essa palavra como vinda de Deus, peça perdão aos seus pecados agora. Eu digo pecados que para nós aparentemente são simples, são pecados cotidianos, uma murmuração aqui, uma reclamação ali, mas isto potencializado, ajudado, lhe faz um fardo com o tempo que você já não consegue mais carregar, tendo tudo, mas não querendo mais viver. Senhor meu Deus e meu Pai, eu te peço um milagre hoje, para que aqueles que são cegos espiritualmente venham enxergar os teus propósitos. Eu te peço, Pai, que aqueles que estão enfermos fisicamente, que também sejam levantados dos seus leitos. Eu lhe peço que aqueles que estão feridos emocionalmente, que o Senhor venha curar nesta noite, porque nós somos pó, nada mais do que isso, e com pó o Senhor nos fez, com pó o Senhor nos cura, com o teu sopro, com uma única palavra, o Senhor muda a história do homem, faz o homem cair da sarjeta, mendigo, se assentar na mesa de reis e príncipes nesta terra. Eu lhe peço, Senhor, em nome de Jesus, pois eu creio, uma mudança completa e real nesta noite, para que aquilo que os nossos olhos ainda não viram, nós possamos ver, e aquilo que nós não vivíamos, nós possamos viver literalmente, porque Jesus vive e vive eternamente. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nos liberta, Senhor, de nós mesmos, porque do diabo o Senhor já nos libertou e colocou ele debaixo dos nossos pés. Agora nos liberta de nós mesmos, Senhor, para que nós, livres, possamos olhar para Jesus e saber que o Senhor está em nós, agindo por nós, agindo sobre nós, e que tudo até aqui tem cooperado para a nossa salvação, que é o teu plano prioritário das nossas vidas. Obrigado, Senhor, e nós levamos na cruz do Calvário os queixumes, as lamúrias,
nas murmurações, nas reclamações, nas picuinhas, e lhe pedimos, Pai, tira todo esse lixo de dentro da gente, Pai. Por favor, Jesus, nós te suplicamos, nós nos humilhamos, Pai. Por favor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito Santo esteja agora, esteja hoje e para todos sempre com todos nós. Deus os abençoe.